Delphine LaLaurie, ou Madame LaLaurie, nasceu em Nova Orleans, nos Estados Unidos, durante o período colonial espanhol. Pertencia à família de políticos da região e por isso era muito respeitada e prestigiada. Entrou para a história como uma das mais cruéis serial killers por cometer atos perversos contra seus escravos. Estima-se que ela tenha causado a morte de cerca de 100 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Se você já assistiu American Horror Story, talvez tenha ouvido falar sobre Madame LaLaurie, mas a história real é muito mais perturbadora e sobrenatural. Vamos começar falando sobre a senhora Delphine. Ela nasceu em 1787 em Nova Orleans, nos Estados Unidos, em uma família rica de políticos e economistas. Ela sempre foi muito rica. Naquela época, a escravidão estava em alta e houve muita revolta de escravos. Um dos tios dela foi morto por uma rebelião. Em 1800, ela se casou pela primeira vez com um espanhol que se chamava Dom Ramón de López y Ángulo. Em 1804, após a aquisição americana do que era novamente território francês, Dom Ramón foi nomeado cônsul-geral da Espanha no território de Orleans e foi chamado para comparecer à corte da Espanha. Enquanto Dom e Delphine, que estava grávida, estavam a caminho de Madrid, Dom Ramón morreu repentinamente em Havana. Alguns dias após sua morte, Delphine deu à luz a sua primeira filha, Borgia Delphine López y Ángulo da Candelária, apelidada de Borquita. A viúva Delphine e sua filha retornaram a Nova Orleans. Em junho de 1808, Delphine se casou com Jean Blanc, banqueiro, comerciante, advogado e legislador de destaque. No momento do casamento, Blanc comprou uma casa na Royal Street 409 em Nova Orleans para a família, que mais tarde ficou conhecida como Villa Blanc. Delphine teve 4 filhos de Blanc, chamados Mary Louise Pauline, Louise Mary Laurie, Mary Louise Jane e Jean Pierre Pauline Blanc. Exatamente isso, difícil de entender, todos os nomes muito parecidos. No entanto, o segundo marido dela faleceu 8 anos depois, em 1816, deixando-a viúva novamente. Mas em 25 de junho de 1825, Delphine se casou com seu terceiro marido, o médico Leonard Louis Nicholas LaLaurie, que era muito mais jovem que ela. Em 1831, ela comprou uma propriedade na 1140 Royal Street, que ela administrou em seu próprio nome com pouco envolvimento do marido. Em 1832, construiu uma mansão de 2 andares completa, com 4 anexos para escravos. Morou lá com seu terceiro marido e 2 de suas filhas. Mas seu casamento logo mostrou sinais de tensão. No entanto, em 16 de novembro de 1832, Delphine pediu para o Tribunal Judicial do Distrito uma separação de seu marido, em que Delphine alegou que ele a tratava de maneira a tornar sua vida juntos impossível de sustentar. Essa declaração foi confirmada por suas filhas. A separação não parece ter sido permanente, pois o Dr. LaLaurie estava presente na casa da Royal Street em 10 de abril de 1834, no dia do incêndio que expôs as torturas de Delphine. Todos sabiam que havia vários escravos em sua propriedade, e muitos relatavam tê-los vistos entrar, mas depois disso, nunca mais se ouviu falar deles. Eles simplesmente sumiam. Os escravos trabalhavam no andar de baixo. Muitos relatavam ter visto alguns subindo para o andar de cima e nunca mais voltado. Embora imaginassem o que poderia estar ocorrendo, não tinham certeza. Apesar do medo e maus tratos pela Madame LaLaurie, diziam que suas filhas eram punidas se oferecessem comida aos escravos. O tratamento cruel foi finalmente revelado em 10 de abril de 1834, quando bombeiros e polícia foram chamados devido a um incêndio na mansão. Quando entraram na casa, encontraram uma escrava acorrentada ao fogão, em estado de choque. Ao chegarem, a polícia e os bombeiros descobriram que ela mesma havia iniciado o incêndio. Ela afirmou que preferia qualquer coisa,
até mesmo a morte, a ficar presa naquela casa. Dias antes do incêndio, souberam de uma história de uma criança escrava de 12 anos foi vista correndo, subindo no telhado, acabando por tirar a própria vida. A Madame Lalaurie estava perseguindo a menina por ela ter puxado um pouco o seu cabelo enquanto a penteava. A menina, ao morrer, foi enterrada na própria casa, uma história que permaneceu desconhecida até então. Quando entraram na casa para resgatar as pessoas que estavam lá dentro, a Madame Lalaurie não queria que os bombeiros e a polícia subissem as escadas. Isso deixou eles curiosos, então decidiram subir. O que encontraram lá em cima foi terrível. Cerca de 7 pessoas mutiladas, suspensas por membros esticados e torcidos, alguns usando colares com espinhos. O que eles viram foi uma situação muito perturbadora. Esses escravos não podiam se mover e olhar ao redor. Alguns escravos estavam enclausurados em jaulas para animais, resultando em membros contorcidos. Alguns tinham os olhos costurados, enquanto outros afirmavam que ela colocava excremento de animais em suas bocas, costurando-as depois, impedindo que abrissem a boca. Alguns tinham unhas removidas, costas escalpeladas e o rosto retirados expondo a carne. Alguns escravos tinham marcas na cabeça, porque estavam sendo furadas para experimentos. Outros, a Madame Lalaurie colocava mel e açúcar no corpo, deixando os insetos comerem. Essas eram algumas das coisas ruins que ela fazia com essas pessoas. E muitas delas morreram devido à fumaça do incêndio. Bom dia, brinquedinhos. Sentiram saudade? Silêncio! Ou vou abrir a boca de vocês e encher de cocô. Por quê? Por que está fazendo isso com a gente? Porque eu posso. Porcaria. Agora vai começar a ter moscas aqui. Ali. Isso deve resolver. Se vocês tiverem curiosidade, podem pesquisar mais sobre o que aconteceu lá. Mas basicamente foi muita tortura. Muitas pessoas morreram e sofreram. Após o incêndio, muitos na cidade souberam do ocorrido e decidiram punir Madame Lalaurie, se reunindo e tentando incendiar e derrubar a casa. Mas ela conseguiu escapar. O que se sabe sobre o futuro de Delphine após a invasão de sua residência é até hoje incerto. Há boatos que ela pegou um ônibus até Alabama e depois a Paris, onde teria morrido em 1842. Mas tu deve estar se perguntando, tá, mas cadê a parte sobrenatural desse caso? Pois bem, agora vamos à segunda parte, a parte sobrenatural. Após o sumiço de Madame Lalaurie, a casa passou por vários compradores. A parte mais interessante da história é quando o primeiro homem comprou a casa, mas só mudou para lá 3 anos depois. Ele tentou dormir lá por 3 meses, mas não conseguiu devido à sensação constante de estar sendo observado e aos barulhos frequentes. Depois tentou alugar a casa, mas as pessoas que ficaram lá por poucos dias relatavam experiências semelhantes, indicando algo estranho. A casa ficou vazia por alguns anos. Algum tempo depois, transformaram em uma escola para meninas, inicialmente exclusiva para meninas brancas. Passou por mudanças e tornou-se exclusiva para meninas negras. A escola operou por apenas 1 ano, devido a relatos de atividades paranormais e acontecimentos inexplicáveis, como uma mulher perseguindo as meninas com um chicote. Posteriormente, a casa serviu como loja de instrumentos musicais e móveis. Mas todas essas ocupações tiveram relatos de acontecimentos paranormais. O dono da loja de móveis suspeitava de vandalismo noturno e relatava um cheiro desagradável de algo em decomposição. Após um tempo passado durante a noite, ele percebeu que realmente não havia ninguém lá e que realmente estava diante de atividades paranormais. Ele decidiu fechar a loja. Dizem também que quem tentou morar na casa enfrentou problemas financeiros ou até mesmo de saúde. Alguns morreram dias após a compra, outros foram para asilos e alguns entraram em coma, até houve um assassinato brutal lá dentro. Algumas pessoas pensam que foi só uma coincidência.
Alguns moradores dizem ter visto espíritos e até há um relato de uma pessoa que viu o que achou ser um demônio. A residência permanece em pé até hoje, tendo passado por diversos donos, incluindo Nicolas Cage. Após a aquisição por Cage, surgiram muitos problemas financeiros. Existem relatos de manifestações na casa, como gritos de tortura e ruído nas escadas e cozinha. Um morador afirmou ter sido atacado por um homem negro. As crianças dizem que foram atacadas por um fantasma com chicote. Além disso, há relatos de cheiro de pele queimada e testemunhas mencionam choro e gritos vindos do prédio, causando náuseas em quem passa por lá. Dizem que uma mulher sufoca as pessoas enquanto dormem. Alguns moradores relatam que acordam à noite e viram a Madame Lalaurie olhando fixamente para eles, além de vizinhos mencionando portas e janelas abrindo e fechando sozinhas. Uma curiosidade é que várias pessoas dizem ter visto uma menina pulando do telhado, chegando inclusive a chamar a polícia. A reputação de Delphine Lalaurie é conhecida por todos. Ela entrou para a história como a maior torturadora de escravos dos Estados Unidos. Foi representada por Kate Bates na série The American Horror Story Coven, o papel no qual lhe rendeu um prêmio Emmy, por melhor atriz coadjuvante. Recomendo muito para quem não conhece assistir essa série. Michael Woolen, um magnata do petróleo do Texas, adquiriu a mansão Lalaurie e se mudou para lá com sua esposa. Desde então, nunca mais permitiu visitas, nem mesmo da equipe de produção de American Horror Story. Os vizinhos contam que se Michael está na varanda do segundo andar e vê turistas se aproximando, recolhe-se em seus aposentos. Ao que tudo indica, melhor fantasmas do que turistas. Pois bem, essa foi a história de Madame Lalaurie e sua mansão assombrada. Comente se teria coragem de visitar esse lugar. Curta e compartilhe e nos ajude a continuar com este conteúdo. Espero que tenham gostado e até a próxima.